Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Agatha Beatriz e estamos começando mais um Tela. No Tela de hoje iremos abordar o tema tendências ditatoriais na democracia contemporânea. Fique de olho na tela. A democracia é um sistema onde o poder é exercido pelo povo, geralmente através de eleições livres, enquanto a ditadura concentra o poder em um único indivíduo ou grupo, suprimindo as liberdades. Tendências ditatoriais em uma democracia surgem quando elementos autoritários enfraquecem instituições democráticas, restringem liberdades civis, manipulam eleições e concentram o poder, ameaçando transformar a democracia em um regime autoritário. Diante dos recentes acontecimentos geopolíticos, emerge a necessidade de refletirmos sobre a natureza do regime em que vivemos. A pergunta que surge é se estamos realmente desfrutando de uma democracia autêntica ou se, na verdade, estamos sob um autoritarismo disfarçado de democracia. Este tema nos desafia a examinar criticamente as práticas governamentais, questionando se as liberdades fundamentais estão sendo genuinamente respeitadas ou se estamos sendo iludidos por uma fachada democrática. Para elaborarmos melhor o tema Tendências ditatoriais da democracia contemporânea, entrevistamos pessoas de diversas esferas sociais, buscando assim uma perspectiva única. Entre os entrevistados estão políticos, membros da população em geral e historiadores, cada um com uma perspectiva única sobre as problemáticas da democracia no Brasil. Na sua opinião, vivemos em uma sociedade democrática? Um momento democrático muito bom, eu acredito. Está tendo bastante debates e a democracia cada dia mais se fortalecendo. Qual é o papel do legislativo no combate ao autoritarismo e na proteção das liberdades democráticas? É muito importante a questão do legislativo, seja ele municipal, estadual, federal, mas eu vejo algumas situações que, como o mandato ele possibilita as pessoas ficarem com poder, eles acabam criando muitas vezes legislações para que eles mesmos sejam favorecidos. Então a gente vê uma mudança muito pequena no legislativo, eles acabam cuidando da democracia, mas também tentando se beneficiar dessa possibilidade. Então é importante para o legislativo, sim, tem várias pessoas de vários tipos de sexo, de atitudes, só que infelizmente muitos acabam se defendendo de uma forma ou outra para poder se manter no poder. Quais medidas o senhor propõe para fortalecer as instituições democráticas e evitar o avanço de tendências ditatoriais? Eu acredito que a mudança não só porque o executivo ele pode ficar um mandato de 4 anos, podemos ser reeleitos por mais 4, todo executivo, Ministério federal, estadual e municipal. O legislativo já não tem esse número de mandatos, então eles podem continuar por muitos anos aí. Então eu acredito que o legislativo também, tendo uma quantidade máxima de mandatos que eles poderiam ficar no poder, então eu acredito que a renovação ia conseguir fortalecer ainda mais a democracia. E da mesma forma o judiciário, porque o judiciário é igual ao legislativo, apesar do legislativo passar por eleições, mas como eu disse, quem está no poder tem mais força de manter, porque acaba, de uma forma ou outra, tendo condições financeiras ou até de mídia mesmo para poder defender uma ideia, sendo que em outras pessoas a dificuldade é maior para poder chegar até o legislativo. E o judiciário, então, 90% é feito concurso, e depois, além de se manter através do concurso, também com indicações aí do presidente da República, do governador, essas pessoas ficam aí por mais de 30 anos. Então a gente acaba, da forma democrática, defendendo a opinião que as pessoas escolhem aí, mas também existe essa questão do judiciário, que precisa, no meu ponto de vista, ser analisado com carinho, e da mesma forma o legislativo, porque muitos deputados, vereadores ficam aí 20, 30, 40 anos no poder. Então eu acredito que uma renovação sempre é importante para a democracia. Como podemos garantir a transparência e a prestação de contas do governo em meio a ameaças democráticas? Cada dia mais está muito transparente a prestação de contas de todos os governos, em todas as esferas. Tem o portal da transparência nos municípios, então os municípios têm que mostrar aí as gestões municipais, as licitações, como que é feita as compras, o gasto com o pessoal e várias outras regras. Então isso acho que está cada dia mais transparente, Acredito que sempre vai ter
como melhorar, mas atualmente está de forma transparente. E os órgãos de fiscalização também têm acompanhado bastante, além da própria população. Vejo as mídias sociais também, lógico que tem pessoas que não sabem utilizar da melhor forma possível, mas a maioria das pessoas tem liberdade de ir lá, de falar, de questionar, e as mídias sociais hoje deu essa força na transparência de todas as gestões. Lidar com discursos políticos que flertam com autoritarismo sem comprometer a liberdade de expressão. Eu acredito que tem que criar lei específica, né? Acho que a liberdade de expressão ela é fundamental, né? Onde todo mundo tem que falar o que acha, o que gosta, o que não gosta, mas também as pessoas que usam da fala sem ter uma responsabilidade, tanto de falar mentiras ou de induzir as pessoas a algumas falsas verdades aí, eu acredito que comprovado que realmente as pessoas não estão agindo de boa fé, estão agindo com a mentira, eu acho que teria que ser punido de forma mais drástica. Então, acho que tem que ter uma legislação federal, né, onde vai regulamentar essa fala para que as pessoas tenham cuidado com o que elas falam. A internet é muito importante porque a gente consegue expressar o que acha, e é muito certo isso, mas do outro lado tem pessoas que não sabem o que estão falando, acabam falando besteira, e tem outros que são piores, que sabem o que estão falando e utilizam das redes sociais para induzir as pessoas à vontade da pessoa de forma autoritária. Quais são os principais desafios para a manutenção de uma democracia em que o contexto global é marcado pelo surgimento de líderes autoritários? Eu acredito que a democracia ela é renovada constantemente, né? Quando começou a democracia, as mulheres não votavam, escravos não votavam, trabalhadores não votavam, e devagar, com o tempo, foi sendo quebradas essas barreiras aí. Inclusive, aqui também vou dar um exemplo das mulheres, por exemplo, nós só tivemos uma mulher vereadora até a última legislatura, que foi a Neuza Calimã. Então, a gente tem uma resistência muito grande das mulheres entrar na política e de serem votadas, apesar da maioria dos eleitores ser mulheres, mas acabam as mulheres mesmo não votando nas mulheres. E na última legislatura aqui no município teve essa mudança, então hoje a Câmara Municipal são composta aí por 3 mulheres. Eu acho que é um avanço na questão da democracia, porque quanto mais representatividade tiver numa Câmara, é importante para ter vários debates a respeito do que seria melhor para o município. Então, uma Câmara que sempre foi mais masculina, com certeza acaba tendo debates mais na questão da visão que estão ali. Acho que as mulheres são importantes, a classe social é importante para a democracia, dessa forma que a gente fortaleça, vai quebrando, né, a democracia conforme vai passando ano a ano. A gente está vendo algumas mudanças acontecer e acredito isso no mundo inteiro. As pessoas, a liberdade de expressão acaba dando essa possibilidade das pessoas se manifestar, de apresentar. Então é muito importante, sim, para reforçar a democracia, essas mudanças ser contínuas e cada dia mais classes sociais têm ocupado realmente o legislativo que acabam aí fortalecendo a democracia. Qual é a sua visão sobre o uso de tecnologias de vigilância e controle pelo Estado e seu impacto na liberdade democráticas? Acho que é fundamental. Acho que hoje todos os governantes ficam muito mais atentos aí a fazer da melhor forma possível, de forma correta, devido a essa transparência, essa fiscalização que é feita, e é fundamental, né? Porque nós precisamos realmente que seja utilizado da melhor forma o dinheiro público. Então, sem essa fiscalização, sem essa transparência, as pessoas não sabem onde está sendo utilizado o dinheiro de cada um de nós. Então, acho muito importante e cada dia mais tem fortalecido aí essas fiscalizações, essa transparência, para que os governos sejam realmente feitos de forma para todos, né? Eu acredito que está muito bom da forma que está indo e acredito que cada dia que está passando está melhorando. Na sua opinião, vivemos em uma sociedade democrática? Sim, vivemos em uma sociedade democrática, até mesmo porque nós temos uma Constituição que garante direitos e, além disso, nós temos uma possibilidade de participação dentro da administração, dentro da estrutura que envolve nossa sociedade.
Então, sim, nós vivemos uma sociedade democrática, apesar dos perrengues que a gente passa por muitas vezes, né? Mas sim, a sociedade nossa é democracia. Quais são os paralelos históricos que você vê entre as tendências ditatoriais na democracia atual e os períodos anteriores de autoritarismo? Bom, dá para fazermos paralelos, principalmente quanto à manipulação que nós percebemos hoje, né, de informações, e que, portanto, às vezes isso daí se reflete, né, se olha, melhor dizendo, no passado, né, e essa relação entre passado e presente se estabelece nessa nostalgia muito mal intencionada de que no passado foi melhor uma ditadura. Essa ideia que na história do Brasil mesmo a gente tem bem mal contada, talvez bem mal sabida pelo nosso povo, que as ditaduras sempre são melhores do que democracias, né? O senso comum preza muito isso. Não é à toa que a gente viu por muitos períodos, a gente vê ainda hoje, muitas pessoas que defendem a volta da ditadura, né? Então, esse olhar para o passado, ele é importante para que a gente não repita esses mesmos erros, né? E sem dúvida isso daí tem a ver com essa dimensão, né, de como o que a gente vê no passado se repete hoje. Então tem que ficar bem atento a esse tipo de movimentos, né? Em que medida o contexto global, marcado por uma interconectividade e globalização, influencia a disseminação ou resistência a tendências ditatoriais? Essa pergunta completa a outra, né? E é bem interessante por quê? Porque eu vejo que elas se completam no sentido da facilitação da informação hoje. E eu sempre costumo afirmar que informação não significa formação. A informação ela é muito importante, inclusive, para a democracia, né? A democracia se fortalece por meio de uma imprensa livre, né? De um debate aberto, da troca de opiniões, mesmo que discordantes, né? Ela é importante dentro de uma democracia. Mas, no mundo globalizado, no mundo na qual nós temos uma conectividade muito intensa, nasce também as raízes da desinformação, principalmente vindas de pessoas mal intencionadas que manipulam, que geram a confusão, né? A confusão intelectual, a confusão de informações. A gente chama hoje de fake news, a gente chama de fakes, né? E com a inteligência artificial isso tem tornado muito maior. Então eu acho que o papel é justamente esse, né? O papel duplo, né? Ela é importante porque ela informa, mas ao mesmo tempo essa informação se distorcida, ela gera uma falácia que convence muita gente, né? Que lições podemos aprender das falhas democráticas do passado para prevenir a erosão democrática hoje? As falhas democráticas do passado, né? Eu acho que a primeira coisa, nós temos que pensar que a democracia ela é muito frágil. Ela é um sistema que, apesar de ter um fortalecimento do todo, né, da participação do povo em si, né, ela se torna frágil porque discursos eles podem nos levar a tendências mais totalitárias. No passado, o que a gente pode pensar é que as democracias que foram no passado, elas foram bem fragilizadas. Não que a nossa não seja, né? Mas tentar evitar repetir essa concepção de uma classe política somente, né? Onde essa classe política se beneficia. Tentarmos rever a participação popular para além do voto. A gente sabe que o voto ele é um instrumento, mas a gente não pode reduzir a democracia ao simples voto, né? Então, fortalecer grupos de base, né, para a gente não cometer os mesmos erros de que política é coisa de político. Coisa que aconteceu numa república oligárquica, coisa que sempre tentou se afastar a política do povo. Então, esses erros não podem continuar acontecendo, né? Formar justamente grupos de base, de discussão, de debate, para chegarmos
aprimorar e fortalecer essa democracia. E como eu disse, ela tem sua fragilidade. E essa fragilidade tem que ser explorada por muitos. Como a manipulação de informações e propaganda atual se compara às técnicas usadas por regimes ditatoriais históricos? Na história, toda ditadura soube usar muito bem da manipulação midiática. Né? A gente pode pegar isso desde da estrutura do entre guerras, com a ascensão de lideranças no mundo inteiro, na Europa, na América Latina, lideranças totalitárias, até no nosso contexto Brasil, nosso contexto mundo atual. Né? A gente tem uma força da mídia para acender esse tipo de ideologia. Né? Isso acontece porque a dimensão da mídia ela é muito, muito ampla. Ela atinge muitas pessoas de uma vez só. Né? E às vezes por vezes a propaganda ela já te traz uma ideia sem reflexão, ela já te traz uma ideia pronta. A gente chama isso na filosofia de falácias, né? Elas já têm uma tendência para que você pense de tal forma. E como eu falei, ditaduras usaram isso. Né? Então hoje eu não tenho dúvida de que essa forma também se completa. Como você avalia o impacto de crises econômicas e sociais na transição de democracia para regimes autoritários ao longo da história? Esse é um outro ponto que também pesa nesse questionamento da democracia. Quando a gente, dentro de uma sociedade democrática, a gente vê crises econômicas, quando a gente vê discursos ideológicos totalitários, uma coisa que acontece muito, uma ideia um tanto quanto simplista para resolver problemas complexos. Quando essa ideia ela é transmitida, inclusive pela própria mídia, como uma forma de solução de problemas, isso tudo vai gerando um desgaste e uma forma, tentarmos de forma mais rigorosa, mais talvez rígida, né, de que devemos solucionar os problemas com um punho de ferros. Né? Então, temos que pensar em como isso daí prejudica a democracia. Né? Então, eu realmente acredito que tem essa estrutura de pontos que vão acontecendo, fragilidade econômica, né? As pessoas começam a passar por mais necessidades, e aí a forma de governo que está estabelecida já vai começar a ser questionada, sendo que não é a forma de governo que é o problema. Né? Às vezes é a administração da nação que está com o problema, e a gente acaba ocupando a forma, né, que é a democracia. Que exemplos históricos de resistência bem-sucedida contra tendências ditatoriais podem servir de inspiração para as democracias atuais? Tem muitos, né? Tem muitos. Eu acho que eu partiria dos movimentos sociais. Os mais diversos tipos de movimentos sociais. São movimentos de resistência. Movimentos que vão contra essa forma autoritária de lidar com o público, com o povo, né? E aí a gente pode pegar um exemplo num contexto da ditadura militar no Brasil e hoje. Na ditadura militar do Brasil existe um movimento estudantil, principalmente a UNE, né? Que vai lutar, né? Estudantes vão sair às ruas, vão protestar contra esse governo autoritário, inclusive são perseguidos depois, muitos são torturados e mortos, e a gente vê esse cenário se repetir, infelizmente ainda hoje. Né? E se vocês acompanharam, mas nas notícias dessa semana mostrou muito jovens que estavam protestando na Alesp contra a militarização das escolas e foram recebidos a cacetetes, né, pela resistência, pela polícia, pelo policiamento dentro da Alesp. A Alesp é um espaço público, né, é um espaço de protesto. Né, você tem é um espaço para você poder, o próprio nome fala, uma Assembleia Legislativa, que legisla,
né? Quem vai legislar é um deputado, né? Mas baseado também na vontade do povo. Então o povo tem todo o direito de ir à casa, de ir à Lesp, de participar de uma sessão, né? De protestar. Né? Protestar significa, olha, não estou a favor, tá? Não sou a favor. E a gente percebe que isso vai se repetindo, né? Em nome da ordem, em nome da segurança nacional, a gente vê discursos sendo repetidos e discursos que nos levam a imagens bem reprisadas do passado. Na sua opinião, vivemos em uma sociedade democrática? Eu acho que assim, em partes, tá? A gente ainda tem muita resistência com a democracia e então, na minha opinião, eu acho que ainda tem muito que se melhorar com essa questão da democracia. Sim, o Brasil vive numa sociedade democrática. Por quê? Porque, tanto sendo de esquerda ou de direita, a gente vive naquelas instituições democráticas onde os três poderes é que prevalecem. E a população em si tem a força e o poder de expressão e de intervenção, caso necessário. O que você acha que pode ser feito para fortalecer a participação cívica e engajamento político da população em meio a desafios democráticos? Eu acho que mais informação, talvez, ser passada para essa população, dar mais lugar de fala, né? E principalmente uma certa transparência sobre tudo o que está acontecendo, para eles estarem engajados e fazer parte de tudo isso. Ser elaborados talvez projetos que a população venha fazer parte e realmente dar esse lugar de fala. Eu acho, sinceramente, que a população deixa muito a desejar, inclusive me incluo nisso, tá? Eu faço parte da população. Eu acho que tem que ter muito mais participação da população na execução, na elaboração fiscal, na avaliação dos próprios políticos que não têm engajamento nenhum, na habitação, no saneamento. Eu acho que a população tem que se unir e encarar os problemas e fazer a cobrança devida, inclusive dos próprios políticos que eles se elegeram. Como você avalia o papel da mídia e das redes sociais na proteção da democracia e na exposição de potenciais de abuso de poder? Eu acho que é isso que eu disse, tem muito a ver. Fazer com que a rede social ela seja uma ferramenta positiva e não uma ferramenta que possa trazer fake news ou disseminação de algumas outras informações, notícias que não condizem com o que realmente está acontecendo, que hoje em dia a gente vê muito por aí. A mídia ela é essencial na manutenção da democracia, porque é ela que busca e expõe todos os problemas que estão ocultos, que a população não toma ciência. É a mídia que traz à população todos os problemas e que puxa a população a trabalhar essas dificuldades, esses pormenores, esses problemas que estão ocultos. Então a mídia, sem a mídia, a democracia não caminha, com certeza. Como você se sente em relação à sua capacidade de influenciar positivamente o futuro da democracia em seu país? Eu tenho a minha opinião, eu respeito a opinião do outro e essa questão de influenciar é algo bem forte, porque a gente vê hoje que a influência ela acaba levando famílias a serem influenciadas por um pensamento e a gente não pode se deixar também se influenciar por outras pessoas no que elas acreditam. Eu acho que a gente influenciando, pensando, procurando informações, tendo uma informação concreta, sabendo, eu acho que ali acaba sendo algo mais positivo do que a gente ser influenciados por outras opiniões. A gente tinha que ter uma participação mais ativa. Tá? O destino da sociedade em votar, ser votado e ter os direitos políticos, ter o apoio. E a gente, infelizmente, se omite muitas vezes. Mas, no todo, na sociedade,
a gente poderia ajudar muito e ter muito mais participação, mas infelizmente a gente é um pouco omisso nisso também. Em sua opinião, como as comunidades locais podem contribuir para resistir a tendências autoritárias e fortalecer os valores democráticos? Eu acho que a sociedade ela precisa estar engajada ali, ela precisa mostrar interesse, querer ser interessada no que está sendo elaborado para ela e entrar mesmo, cobrando talvez até as autoridades e aí, como está sendo feito, como que a população pode ajudar, o que pode ser feito e realmente estar engajado no que está sendo elaborado para a população. Tem alguns pontos eu acho que é fundamental, tá? Primeiro, a participação social é muito importante, o povo tem que assumir e tem que agir. Tá? A transparência dos atos, a transparência, inclusive pela mídia, em tudo que for tem que ser verdadeiro, ter a liberdade de expressão, poder falar realmente o que está acontecendo, realmente o que é real, e respeitar as regras da instituição democrática, que é manter a linha e trabalhar no foco daquilo que você está buscando. Você acredita que a educação sobre democracia e direitos civis deveria ser mais enfatizada nas escolas em geral na sociedade? Por quê? Eu acho que essa é uma parte que é importante. Desde a escola, você já estar ali. Tá bom, a gente corta aqui. Poxa, tá indo tão bem. Faz a pergunta de novo. Ele tá mandando o povo calar a boca lá fora. Bom, vamos lá. Você acredita que a educação sobre democracia e direitos civis deveria ser mais enfatizada nas escolas e na sociedade em geral? Por quê? Eu acho que assim, não colocando talvez, como que eu posso te dizer, influenciando, tendenciando que seja, é isso e acabou. Por exemplo, direita e esquerda, não. Eu acho que nas escolas deveriam estar passando algumas informações. Sim, eu acho que é na escola que a gente pode ser formados ótimos cidadãos. Eu acredito que sim, eu acho que é necessária, porque a participação do povo é essencial e tem que começar nas escolas, porque a democracia exige a participação do povo nas decisões. E mais que isso, exige a participação do processo de discurso, da criação das decisões. Isso tudo começa na escola.